O que te trava é achar que o mundo vai te dar respostas prontas. Essa é uma frase que me pegava bastante sempre em que eu me encontrava numa situação muito específica. Quando eu tinha um projeto muito legal para fazer, só que estava aqui na minha cabeça, eu sempre buscava validação externa, seja por amigos, seja por familiares, e sempre era uma coisa mais ou menos assim. Sobe aqui, gente, sobe aqui. Vou até sair para dar a cena para vocês. Oi! Cara, olha o meu projeto, como ele é muito legal. Deixa eu ver, aqui ó, vou pegar aqui ó, tá vendo aqui? Uau, Matheus, nossa, que desenho lindo! Uau, eu tô de cara! Você viu, cara? É muito da hora, velho! Eu tô muito ansioso, Eu quero muito, eu quero muito. Sabe o que eu quero? O que você quer? Eu quero muito postar. Postar? Você quer muito postar? Poste, Matheus. Cara, poste, porque você é uma pessoa sensacional, você é uma pessoa incrível, você é uma pessoa que sabe fazer muitas coisas e é isso, e você merece, muito obrigado. Neste instante, Matheus se dá conta de algo incômodo. Ele não sabe fazer aquilo que se propôs a fazer. A pergunta que parecia simples, o que você acha? Era na verdade um pedido de ajuda disfarçado. O que ele realmente queria saber era como raios colocar aquela ideia em prática. No fim do dia, já com o ego amaciado, Matheus ainda arranjava uma forma curiosa de aliviar o próprio peso. Dividia a culpa de não conseguir executar a tarefa que queria com a pessoa para quem contou a ideia. Tudo isso, claro, apenas dentro da sua cabeça. Bom, isso aconteceu mais vezes do que eu gostaria que acontecesse. Com o tempo, os projetos foram se acumulando, as ideias se juntavam, mas nunca saía do papel, e aquela ansiedade amarga de quem sabe que tem capacidade de criar, mas não sabe exatamente como criar, sabe? 1000 interesses, 1000 hobbies, muitas vontades de fazer aquilo acontecer, mas surge aquela sensação de que tudo isso mais te devora do que necessariamente te ajuda. Gente, eu vou ler meu roteirinho aqui pra não me perder, tá bom? O ponto de virada começou quando eu entendi uma coisa simples, que era muito importante eu aprender a parar de culpar os outros pelas coisas que eu deixei de fazer. Eu precisava parar de culpar os outros pela minha ignorância. Então, quando eu perguntava algo pra alguém, eu sempre esperava uma resposta, mas na verdade o que a gente precisa mesmo é perguntar sem compromisso, perguntar sem esperar algo em troca, alguma coisa filosófica ou te ensinando, pegando na mão passo a passo, porque a vida nunca vai ser isso mesmo, sabe? Então eu entendi que ou eu estudava o que precisava ser estudado e fazia o que precisava ser feito, ou eu continuava nesse ciclo de sempre estar frustrado com as coisas. Então a partir desse processo de consciência e bastante terapia, eu comecei a investigar as raízes dessa confusão mental. E acabaram surgindo algumas perguntas do tipo: por que eu não consigo sustentar um projeto sozinho? Por que eu não consigo me sentir confiante para fazer alguma coisa sozinho? E por que o sentimento de frustração é tão constante? E a resposta veio de um lugar bem curioso, na verdade, né? Que foi o conteúdo de autoajuda. A literatura de autoajuda. Durante muito tempo da minha vida, eu vi livros e conteúdos de autoajuda com bons olhos, sabe? Eu vi aquilo como algo que podia me ajudar a chegar num lugar que eu gostaria de chegar. Então, eu sempre acreditei que nesses conteúdos iam estar respostas para minha vida. Sabe? Aquele lance de como ficar milionário, ou 5 passos para ser uma pessoa melhor, os segredos do sucesso. Eu comprava essa ideia porque isso era exatamente o que eu queria. Imagina um pré-adolescente
que não sabe muita coisa da vida, não tem muitas noções, não tem um pensamento crítico formado, e ele vê que existem conteúdos, literaturas que ajudam a chegar no resultado fácil em poucos passos. Cara, isso daí é isca para peixe. Então era aquela busca de alguém que já tivesse vivido tudo e que agora tá passando os conhecimentos milenares para frente, sabe? Como se fosse um mestre ensinando o aprendiz. E o aprendiz seriam todas as pessoas que pudessem ler aquele livro. E nesse caso eu não tô falando de um livro específico não, tô generalizando bastante aqui. Demorou algumas puxadas de orelha da minha namorada, dos meus amigos e também algumas horas de pesquisa para eu entender as consequências desse tipo de literatura, desse tipo de conteúdo. Foi só no momento da pesquisa desse vídeo que eu consegui entender como que esse tipo de literatura nasce e quais efeitos ele teve na minha vida e consequentemente na vida de alguns amigos, de algumas amigas, sabe? Ou agora a imagem ficou mais bonita, hein? É nessa parte do vídeo que vai entrar alguns termos mais difíceis da pesquisa. É aqui que entra o primeiro conceito, o capitalismo de consumo. Ele é um grande sistema cujo objetivo principal é criar necessidade de compra. Hoje, ele deixa de mirar apenas as massas e passa a mirar focadamente no indivíduo. E onde que mora o perigo? Quando essa lógica ela se volta totalmente para o indivíduo, o individualismo se fortalece. E é nesse terreno que surge o segundo ponto. Cara, a literatura de autoajuda nasce justamente dessas necessidades que são fabricadas pelo capitalismo de consumo. A literatura de autoajuda parece nessa demanda de preencher o vazio das pessoas, o vazio interno de sucesso, o vazio interno de felicidade. Geralmente as pessoas que consomem esse conteúdo são pessoas que estão num momento difícil da vida, estão passando por uma fragilidade e essas pessoas acabam não sabendo exatamente como lidar com as frustrações. Essas pessoas elas acabam tendo medo de se impor em algumas situações, elas buscam a felicidade ou salvação a qualquer momento, sabe? A qualquer custo. Porque elas já estão na bosta, elas já estão num momento da vida delas muito ruim. E por essas pessoas se sentirem sozinhas, não necessariamente elas estão, mas por elas só se sentirem sozinhas, elas carregam esse peso de se cuidarem sozinhas. Elas carregam esse peso de melhorarem sozinhas. E, geralmente o público-alvo da literatura da autoajuda são pessoas que têm receio da vida, sabe? Elas têm medo de se arriscar. Só que esse medo de se arriscar não significa que elas não vão se arriscar, porque por elas estarem no momento sensível da vida, por elas não se encontrarem em nenhum lugar e elas procurarem essa resposta rápido, fácil, elas acabam se arriscando muito mais do que pessoas que não leem esse tipo de conteúdo. Por quê? Aí elas vão procurar respostas aonde? Em lugares mais rápidos, em lugares fáceis, que prometem isso. As casas de apostas, as fake news, as pirâmides financeiras e também a autoajuda. Identificando essa vulnerabilidade dos leitores, a escrita da autoajuda ela passa a ser modificada. Então, se vocês perceberem, é uma leitura onde sempre vai te passar a sensação de motivação e não de sensatez. Então, esse tipo de linguagem vai se aproveitar dessas ferramentas da motivação, principalmente, para usar palavras persuasivas, num tom de conselho, amizade, sinceridade. Me diz, quantas vezes você já não ouviu esse tipo de frase, que é: ai, faça isso para você conseguir melhorar a sua amizade, faça isso para você conseguir melhorar os seus relacionamentos, ou faça aquilo para você ser uma pessoa mais saudável. A linguista Ana Flora Brunelli, mestre e doutora em linguística, reflete que a autoajuda se apoia numa linguagem concreta e neutra, que transmite certeza absoluta, nunca dúvida. Então a autoajuda ela nunca vai te deixar com aquele sentimento de angústia que talvez um livro de filosofia, ou um livro de romance, ou sei lá, um livro de ficção vai te trazer. Parafraseando a Ana Brunelli, ela diz em uma de suas pesquisas que, abre aspas, as obras de autoajuda se apresentam como um conjunto de dicas de conselhos ou como uma receita a ser seguida na busca de uma meta específica, fecha aspas.
A consequência direta desse tipo de material, gente, é muito simples e cruel. É colocar a culpa do fracasso totalmente em você. Então, nessa literatura de autoajuda, a gente vai ver esses sintomas, que é onde o indivíduo ele não consegue olhar o próprio contexto. E outra coisa, ele não consegue abrir espaço para se perdoar, justamente pelo primeiro ponto não existir. Sem o contexto de si próprio, gente, a gente não consegue assimilar os pontos que a autoajuda traz pra gente e dessa forma melhorar a nossa vida. Na verdade, a gente precisa ir para um caminho mais difícil de associação e dissociação de informações, né? Que é fazer ligações de neurônio. Então, na verdade, a culpa da pessoa não conseguir olhar para o contexto, não conseguir se perdoar, não é dela. A culpa é da forma que esse tipo de literatura é escrita ou falada. Porque eles sempre vão tirar o contexto da pessoa, o contexto financeiro, o contexto político, o contexto social, sempre vão fazer isso. E a pessoa ela fica de mãos atadas, ela não sabe muito bem o que fazer e toda a responsabilidade se cai sobre ela. Então, é normal que surjam papos desse tipo. Você não é rico porque você não quer. Você não é magro porque você não quer. Você não tem um relacionamento saudável porque você não quer. Você não é feliz porque você não quer. Você não tem um bom relacionamento. Por quê? Porque você não quer. E é muito fácil, gente, afirmar que você não é alguma coisa porque você não quer. É muito fácil falar isso. O difícil é falar isso de uma forma que seja vendável. E a autoajuda faz muito bem isso, porque ela vai misturar metáforas bonitas, ela vai colocar nome famoso ali no meio, vai colocar dados científicos, ela vai colocar exemplos escrachados de pessoas reais. Então, tal fulano vive essa experiência, ele é muito triste ou ela é muito triste. Ela não sabe se posicionar, então ela é uma pessoa infeliz. E tudo isso para gerar identificação para quem está lendo, mas nunca gera um aprofundamento. O problema é que consumir autoajuda vai te criar a ilusão de que lendo você vai ter as respostas profundas e prontas, que se tornará uma versão melhor de si mesmo, quase por osmose. Mas no fim das contas, o que sobra é culpa, é um desgaste, é um vazio. Agora toma essa, segura essa. Como alguém pode crescer, pode amadurecer, procurando respostas num lugar vazio? Tá bom? Toma essa, garça. A minha vida ela foi permeada por frases de senso comum, frases de efeito, conteúdo pronto. Isso aconteceu especialmente no ambiente religioso que eu vivenciei. Quando eu era criança, eu demorei para entender a importância de algo essencial pra gente, que é a importância de desenvolver um olhar crítico e analítico sobre as informações que chegam até mim e principalmente sobre como elas chegam até mim. Hoje eu entendo que ninguém vai me entregar as respostas prontas para as coisas e talvez seja justamente o ponto de partida para finalmente conseguir seguir em frente, finalmente conseguir se organizar melhor, pensar melhor, sabe? Porque é nesse momento que eu finalizo o meu roteirinho escrito e dou um freestyle aqui. Nesse momento que eu me encontrava de como fazer alguma coisa, qual é o processo por trás daquilo, cara, esse é um momento muito sensível. É um momento que eu estava tentando entender a base de tudo. E eu buscava a resposta dessas coisas em vídeos que já estavam prontos. Eu buscava em sites que já estavam resumidos. Eu buscava em amigos que já tinham assimilado, mas eu nunca tinha feito essa assimilação. Então, se você estiver passando por alguma coisa desse tipo, eu não queria dar só uma resposta de autoajuda. Eu queria falar para vocês uma coisa que eu curto pensar bastante, que é: todo mundo sabe, ou enfim, a gente sabe que a vida não é linear. A vida nunca sempre vai ser uma coisa. Então eu gosto de olhar para a vida como se ela fosse um oceano. Sempre vai existir um vento que vai soprar e vai fazer com que as ondas surjam, sabe? E essa é a vida. A vida é uma onda de cima e baixo, ela não é linear. No mesmo dia que a gente pode acordar feliz, a gente pode dormir triste ou vice-versa. Eu não tô falando aqui numa linguagem negativista, numa linguagem ruim de que você
sempre que estiver feliz, você tem que se lembrar que você vai ficar triste depois. Ou sempre que você estiver triste, você tem que se lembrar que vai ficar feliz. Mas eu tô falando que a vida, ela é um pouco disso mesmo. Ela é um pouco dessa onda. E você pode escolher surfar nessa onda. Você pode escolher velejar nessa onda. Ou você pode até escolher navegar nessa onda. Ou quem sabe, mergulhar nessa onda. A gente tem muitos caminhos a seguir. E eu acho que o mais certo a se fazer é a gente trabalhar essa criticidade em nós e realmente explorar, vivenciar, não ter medo de arriscar, sabe? E se esforçar um pouco para estudar mesmo, pesquisar ali sobre assuntos que a gente às vezes tem medo de pesquisar, ou às vezes a gente é muito perfeccionista, a gente quer pesquisar tudo muito perfeito, a gente acaba fazendo uma pesquisa gigantesca, e isso desgasta a gente por muitos meses. Então é uma loucura a vida, mas acho que se eu pudesse finalizar esse vídeo de uma forma que não seja tão de autoajuda, eu diria pra vocês: busquem conhecimento. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Toda a base de pesquisa foi feita pelo artigo A Literatura da Autoajuda Financeira e o Capitalismo de Consumo, escrito por Jean Marlos Pinheiro Borba. Vou deixar esse artigo na descrição para quem quiser ler mais sobre isso. Ele tem 15 páginas, é muito curtinho. Por favor, gente, se esse vídeo fez um mínimo de diferença na vida de vocês, que diferença vai fazer vocês clicarem no botão de gostei ou se inscreverem no canal, quem sabe. Se vocês acham que esse vídeo vai fazer diferença para a vida de algum amigo, de alguma amiga, de algum familiar, compartilha para essa pessoa. E se você quiser conversar comigo, eu vou responder todos os comentários aqui. Manda uma mensagem, fala o que você achou do vídeo e um abraço para vocês, viu? Até o próximo vídeo. Sucão de laranja de saquinho. Sem vergonha, velho. Me vendeu um sucão de laranja de saquinho, velho.